talvez a pior situação que o Brasil enfrente hoje seja o desgaste da sua imagem internacional. O Bolsonaro conseguiu transformar o país em pária. Nós tivemos problemas incríveis na área ambiental, perdemos dinheiro por causa disso, perdemos credibilidade. Tudo aquilo que foi fruto de anos e anos de construção de uma plataforma crível e legítima se perdeu durante o governo Bolsonaro. Por onde que a reconstrução vai começar? Bom, a reconstrução começou com a própria eleição do presidente Lula, né? Porque ele próprio tem muita credibilidade. O mundo assistiu, como jamais aconteceu na história, a eleição do Brasil com imenso interesse. Primeira página do New York Times, do Le Monde. Os reconhecimentos chegaram em minutos, em alguns casos. Reconhecimento, aliás, não é a palavra exata, mas estou aqui falando que não há reconhecimento de governos, né? O que há é reconhecimento de estados. Mas, digamos, as felicitações, que significaram, digamos assim, uma confirmação de que a validade da eleição, chegaram em minutos, alguns desses cumprimentos. E foram, nos últimos 2 dias eu tive que tratar de outras coisas, inclusive por causa do feriado, o presidente Lula não está aí, mas até anteontem eram praticamente 90, mas até hoje em dia já deve ser mais, entre mensagens, mensagens e telefonemas. Telefonemas foram 20, e isso não foram quaisquer telefonemas, foram, obviamente, latino-americanos também, mas teve Biden, Macron, Pedro Sánchez da Espanha, mensagem até da italiana, que é de extrema-direita, mandou a mensagem, se apressou em mandar a mensagem. Enfim, o que uma longa, uma mensagem também, mas quase que uma carta do presidente da China, do Xi Jinping, uma mensagem da Rússia, do Zelensky, enfim, para você ter uma ideia da universalidade do apoio e do interesse na eleição. Não só no fato das eleições serem legítimas, obviamente, isso é muito importante, mas a sensação de que o Brasil, como para usar as palavras do próprio presidente Lula no seu discurso, voltou ao mundo. O Brasil que estava ignorou a pandemia durante longo tempo, enfim, todos os problemas que nós todos conhecemos, não preciso relatar aqui, ignorou o problema da mudança climática no mundo, como se isso era um negacionismo, né, que era parte da negação da ciência, etc. O Brasil, e o discurso do Lula muito afirmativo, e nas conversas também, que foram conversas, obviamente, com limitação de tempo, mas mesmo com o presidente Biden, deve ter durado aí uns 20 minutos, ou algo mais. O Biden ligou para ele do avião, que ele fazia questão de ligar logo. E o recado que a gente tinha sempre era: olha, nós queremos estar entre os primeiros a poder falar, nos comunicar, etc. E tal. Então, quer dizer, eu acho que, digamos, a própria presença do presidente Lula, com essa amplíssima coligação, porque não é uma luta que deixou do lado, sei lá, o antigo PSDB, não. Ficou tudo aquilo que representa a democracia no Brasil, de várias formas, e, do outro lado, o bolsonarismo, né? Claro, são brasileiros, a gente vai ter que pensar muito profundamente por que teve, de qualquer maneira, uma votação expressiva, e essa pacificação vai tomar, provavelmente, algum tempo para se completar. Mas eu acho que a esperança no Brasil é muito grande. Claro que vamos ter que responder com atos. Em relação ao clima, é fundamental. O clima é hoje o maior problema do mundo, que preocupa o mundo inteiro. Mas também outras questões, como a retomada da política social do presidente, o combate à fome, a retomada da integração sul-americana, a política africana, enfim, são muitas frentes em que terão que ser atuadas. Algumas não são nem especificamente política externa, elas são medidas internas, quer dizer, você voltar a ter uma fiscalização efetiva na Amazônia, não é só a política, também reconstruir os órgãos que têm que executá-la. Então, enfim, eu acho que isso, assim, em poucas palavras, é como eu vejo isso acontecendo. Ministro, me chamou muita atenção, porque foi quase que simultâneo. Assim que o resultado estava matematicamente confirmado, começaram a acontecer, começando pelo Macron e, como o senhor falou, outros chefes de Estado que não são periféricos, são estados importantes na geopolítica planetária. Qual foi o papel que essa comunicação rápida teve, esse reconhecimento imediato, simultâneo, teve no desarmar do golpe que o Bolsonaro vinha
costurando? Olha, eu acho que isso foi muito importante, já até antes, porque isso já foi sendo comunicado e nós temos que reconhecer que várias das potências, cujas ações às vezes até a gente pode no passado não ter gostado de uma ou outra, mas elas foram muito, essas atitudes já preventivas foram muito importantes. Eu, o interesse deles, em muitos casos, as pessoas acham aqui que foi uma articulação fantástica e tal. Não quero diminuir a importância do nosso trabalho, não só meu, mas de muitas outras pessoas, mas também houve interesse deles diretamente, por exemplo, embaixadores de países importantes, como é que a gente faz? Como é que faz o Macron para poder ligar imediatamente? Como é que faz enfim, o Pedro Sanches, sei lá, para ligar imediatamente? Os próprios americanos, eles tiveram muito interesse, o carregado de negócios foi visitar o presidente Lula 3 ou 4 semanas antes do primeiro turno ainda. Então, eu acho que isso era uma coisa que o mundo sentia falta. O Brasil, Vanusa, as pessoas, exceção desse período que nós vivemos agora, por motivos que você sabe, já definiu, já descreveu, o Brasil é um país importante. O Brasil talvez, é o segundo maior país em desenvolvimento, que a China hoje em dia já não mais pode ser considerado um país em desenvolvimento. Só a Índia é maior. Mas por razões diversas, que também não é o caso de analisar, a Índia tem estado muito introspectiva nos últimos anos. A Índia não é mais a Índia do Nehru. Não estou falando isso em desrespeito à Índia, que é um país com o qual eu tenho excelente, eu sempre tive, eu pessoalmente, presidente Lula, excelentes relações. Mas a Índia, hoje, muito voltada para as questões lá entre hindus e muçulmanos, muito voltada também para as questões que dizem respeito ali às fronteiras, eles têm problemas com o Paquistão de um lado, com a China de outro. É um grande país, importantíssimo, mas talvez tenha sido, nos últimos anos, menos extrovertida. Né? E o Brasil é um país que, tirando esse período do Bolsonaro, é um país que sempre esteve presente no mundo. Então há uma expectativa de que o que o Brasil faz, inclusive em clima, em saúde global. O Brasil era um líder na questão de patentes, por exemplo, para remédios e vacinas. Hoje em dia o Brasil ficou relegado a um plano totalmente secundário. Então a expectativa é enorme, não quer dizer que a gente vai concordar em tudo, o mundo é uma coisa complexa, mas o Brasil despertou novamente para o mundo. Tá? Veja você, por exemplo, o acordo do Mercosul e União Europeia, eu não vou entrar nos detalhes, porque é uma coisa muito complicada, levaria muito tempo. Mas com o Bolsonaro não dá para fazer, porque não há confiança. Eu me lembro, me fizeram uma pergunta sobre, aliás, ligada a clima. Qual era? Os dois defendem isso, aquilo, outro, que não é, obviamente, a mesma coisa, mas algumas coisas que o Bolsonaro disse, e na ONU, não sei. E aí o jornalista, acho que da Reuters, me perguntou, mas qual é a diferença? Eu lembrei de uma frase do Colin Powell, de uma vez a respeito da comparação do Brasil com outro país também, sobre a questão nuclear, disse, qual é a diferença? O Colin Powell disse, a diferença é a confiança. Então, o Brasil volta a inspirar confiança no mundo. Né? E mais que confiança, a expectativa de uma ação forte nesses vários temas que eu tenho mencionado. O presidente da Argentina viajou para o Brasil no dia seguinte. Ele até pensou em vir no próprio dia, mas depois ele achou que ia ser meio tumultuado com a Avenida Paulista, etc. e tal. Resolveu no dia seguinte a eleição. Ele estava aqui para o primeiro dia teve, eu acho que uns 3, não teve nem tempo de ligação, porque teve o discurso dele, falar com o povo, falar com o Brasil, e em seguida teve o festejo na Paulista. Mesmo assim, teve 3 ou 4 ligações importantes, o próprio secretário-geral da OEA, né, para expressar o reconhecimento, enfim. E aí, no dia seguinte, quase 20. Então, ligações só. Ligação telefônica é complicado, você tem que ter intérprete e tal. 20 ligações são uma coisa exaustiva ali, até para nós, para o presidente, mais ainda. Deixa eu só perguntar uma coisa para o senhor. Teve alguma articulação para que isso acontecesse? O senhor, porque o senhor é uma pessoa de um grande prestígio aí fora, houve uma articulação para que houvesse rapidez nesse reconhecimento ou não? Olha, ou foi espontâneo? Houve conversas, a gente não saiu, não mandou emissários de país em país, mas eu tive reuniões várias, provocadas, algumas até por eles próprios, com a União Europeia, tive reuniões com o grupo latino-americano, que perguntavam o que a gente pode fazer. Eu digo, olha, nós não queremos nada específico em favor do nosso lado.
embora muitos quisessem isso. Nós queremos que haja um reconhecimento rápido do que o TSE disser, e foi o que aconteceu. Quero entrar numa questão que deve despertar muito interesse do Brasil e do planeta daqui a pouco. O senhor citou que tanto Putin quanto Zelensky parabenizaram o ex-presidente Lula, e de fato, né? Impressionante também essa situação. Em maio, houve aquela polêmica do presidente eleito Lula, até então ex-presidente, candidato, dizendo que o Zelensky é tão responsável quanto o Putin pelo conflito na Ucrânia, de acordo com o Lula na época, porque numa guerra não tem apenas um culpado pela situação. Surgiram críticas, né? Foi toda uma polêmica, mas a despeito daquela situação, eu queria questionar o que a gente pode esperar, do governo Lula, futuro governo Lula, em relação a esse conflito e como é que ficam os BRICS nessa história. Não é uma pergunta simples, sobretudo a segunda parte. Tudo exige uma análise mais longa, talvez, do que seja possível fazer aqui. Mas, olha, deixa eu dizer, tanto o Zelensky quanto o Putin cumprimentaram o presidente Lula. Nós já tomamos conhecimento de que até o interesse do presidente Zelensky de falar com o presidente Lula. Então, sem entrar na hermenêutica, lá da exegese, do que o presidente Lula falou, deixou de falar, porque não me cabe fazer isso, de dizer o que ele queria dizer exatamente. Eu acho que é muito claro que, enfim, conversando, uma coisa é o começo da guerra. Eu acho que nós somos muito claros a respeito, nós, o presidente, a respeito da responsabilidade de quem começa, de quem pratica o uso da força, que é algo inadmissível. Claro que a Rússia não foi a única, mas erros nesse caso não causam precedentes. Esse é um princípio do direito internacional. Então não há dúvida sobre isso. Por outro, inclusive também o princípio da integridade territorial dos Estados, que é sacrossanto, importante, porque estabilidade do mundo, importante para um país grande, para o Brasil, porque esses princípios de direito internacional, também você não pensa só em 5 anos, você pensa em 100 anos, né? 200 anos até, certo? Alguns deles já vigoram. Então, eu acho que isso é um aspecto. Agora, como resolver o problema, não tenho como dizer agora. Eu acho que, obviamente, o presidente Lula é visto como uma figura importante no processo mais amplo. Eu não sei como é que isso ocorrerá, mas essa guerra tem que acabar. Eu acho que a estratégia de simplesmente enfraquecer a Rússia não é uma estratégia que vai funcionar. E uma guerra acaba de duas maneiras: com a derrota total, como ocorreu com a Alemanha nas 2 guerras mundiais, e, portanto, a rendição, ou com um acordo. Né? E para ver um acordo, provavelmente é necessário que haja concessões dos 2 lados. E eu acho que o que pode fazer, digamos assim, usando uma expressão que eu não gosto muito, até mais para facilitar, a comunidade internacional pode fazer, digamos, criar um clima que propicie essas concessões mútuas. Para isso, vai ser necessário países que tenham capacidade de falar com os 2 lados. Porque o que os americanos dizem, os russos rejeitam de antemão, né? Vice-versa. Sei lá, se a China fizer uma proposta amanhã, o Zelensky vai provavelmente recusar. Mas, digamos, com vários países envolvidos, é possível. E aí, dentro de um contexto como esse, eu acho que o Brasil pode ter, sim, algum peso. Um Brasil do Lula, o Brasil já teve... O Brasil teve uma ação internacional muito grande durante o governo dele, tem muita credibilidade e tem influência sobre outros países em desenvolvimento, o que é importante. Não será o Brasil sozinho, obviamente, mas o Brasil pode colaborar num processo de paz, porque é urgente acabar com a guerra. Né? Eu acho que não se pode ficar pensando que vai enfraquecer, vamos enfraquecer a Rússia. A Rússia, eu não posso jamais esquecer isso, uso sempre essa expressão, um país com 11 fusos horários, você não está brincando, 11 fusos horários é quase metade, claro que isso não significa em todos os sentidos, mas enfim, a quantidade de recursos naturais, a extensão. Então a Rússia continuará a ser um país importante, terá peso, tem as armas nucleares, não há semana que não saia um artigo num jornal importante americano, uma revista importante, uma especializada americana, sobre o perigo das armas nucleares. A Rússia acabou de fazer uma declaração recente dizendo que não pretende usar.
A não ser que, e aí a não ser que, evidentemente que ela seja atacada com outras armas nucleares ou de destruição de massa, mas também se houver uma ameaça existencial ao Estado russo. Bom, aí entra um elemento de subjetividade que a gente não tem como fazer. Então é preciso terminar com essa guerra. É preciso negociação. Isso não tem nada a ver, às vezes, falar, isso é um apismo, lembrando que o Chamberlain com Hitler. Não é um apismo, não é fazer tudo que a Rússia quer. Não creio que seja, não pode ser. Mas eu acho que tem que haver uma negociação. E eu acho que o presidente do Brasil pode ter um papel importante nisso, e eu acho que essa é uma percepção mais ou menos generalizada. Mutado, Fábio. Não estou ouvindo você, Bruno. Desculpa, sou eu aqui, eu sempre erro aqui esse microfone. Agora o senhor está me ouvindo, né? Tô. Ministro, vocês trabalharam muito para fortalecer o multilateralismo, e principalmente para mudar o foco das relações brasileiras, que antes estavam muito voltadas para o norte, e aí vieram os BRICS, o fortalecimento do Mercosul. Eu sei que o Mercosul não é uma obra da engenharia do Lula, que começa lá no governo do Sarney, mas houve uma ênfase muito grande na construção desses novos caminhos. E, de repente, esses 4 anos de Bolsonaro simplesmente explodiram o multilateralismo baseado nessa nova relação Sul-Sul. Como é que vai ser para refazer isso? O senhor acha que ainda cabe no mundo o Mercosul e o BRICS como protagonistas da geopolítica global? Olha, eu acho que talvez tenha que haver adaptações. Eu não posso responder a você assim de uma maneira taxativa. Veja bem, os próprios BRICS, se você pensar, quando o Jim O'Neill falou pela primeira vez na expressão, os BRICS, acho que no ano 2001 ou 2000, já nem me lembro, 2000 eu acho, no artigo que ele assinava pela Goldman Sachs, ele falou dos BRICS, não tinha África do Sul. E aí, portanto, havia o desconhecimento de uma geopolítica importante que era a África. Depois, quando a gente fez, acabou tendo os BRICS. Não foi logo que a África do Sul entrou, mas veio depois. Nós não fizemos só o Mercosul, fizemos a Unasul. Eu acho que tudo isso vai ser reconstruído. Tudo vai ser reconstruído. Talvez seja necessário algumas adaptações. Eu vou dar um exemplo, assim, dentro da minha análise dos BRICS. Eu acho que a China é um país importantíssimo. Nós queremos ter boas relações com a China, como queremos ter, aliás, temos intensas, né, porque se é uma coisa que, apesar de tudo, continuou a crescer, foi o comércio com a China, né, pela necessidade que ela tem de alguns produtos que o Brasil exporta. Mas, quando os BRICS foram criados, a China era um país em desenvolvimento como os outros, crescendo mais rápido, talvez, é um país maior, em população, certamente, mesmo em território, mas agora a China é uma superpotência, então você tem que buscar um certo equilíbrio dentro dos BRICS. Por isso, eu, pessoalmente, eu nem conversei com isso com o presidente Lula, ainda em detalhe, eu achei que o convite, por exemplo, da Argentina é interessante para dar um equilíbrio dentro dos BRICS. É um exemplo. A Bolívia quer ser membro pleno do Mercosul, com isso você vai expandindo um pouco o Mercosul, dentro que o Mercosul, para mim, é o núcleo principal da integração sul-americana. Não é a única iniciativa, existe a comunidade andina, existem outras, mas eu acho que fortalecer o Mercosul fortalece a integração da América do Sul como um todo. E esse terá que ser uma preocupação de quem quer que venha a ser o novo chanceler, certamente será uma preocupação do presidente Lula. Ministro, outro assunto, mas isso eu vou entregar para quem entende dele, que é o Tebni, que é o nosso correspondente na América Latina, que vê a relação do Brasil com o continente a partir do ponto de vista dele, por trás da cordilheira lá no Chile. Tebni, bom dia, bem-vindo. Qual é a sua pergunta? Ministro, como o senhor vê que o continente latino-americano está sendo pintado de vermelho? Será que o governo dos Estados Unidos, quem manda nesta parte do mundo, vai aceitar tão simplesmente? Quanto há de sinceridade nas palavras do Biden, nas palavras dos personagens do resto do mundo? O senhor recentemente falou que até a primeira-ministra da Itália tinha mandado a sua saudação, ou as suas felicitações ao Lula, enquanto Bolsonaro ainda não aceita as cartas credenciais do embaixador do Chile no Brasil, porque é, segundo ele, um comunista. Nunca foi comunista, mas essa é a minha pergunta, ministro. Não, mas o Bolsonaro, na realidade, na história do Brasil, e se Deus quiser, vou aqui introduzir também um elemento, será visto como um acidente de percurso. O Brasil, obviamente, desenvolveu muito no governo do presidente Lula, mas o Brasil tinha uma trajetória em política internacional e
que se acentuou muito, se desenvolveu muito, mudou de qualidade do governo Lula. E hoje em dia, veja bem, ver o Brasil como vermelho, a bandeira do PT é vermelha, historicamente, mas a bandeira que o Alckmin portava, que até o PSOL é amarela, não tem nada disso. Não existe essa questão. Ninguém vê o Lula como comunista, independentemente do mérito que você possa ver, e nós temos muita gente boa que é ou foi do PCdoB aí, que pode participar ativamente do governo. Mas não é isso, é uma grande coalizão, uma coalizão que reúne todas as pessoas democráticas. Eu digo assim, eu costumo dizer um exemplo assim meio pessoal, mas é verdade. Eu não conheço uma pessoa decente com quem eu possa sentar para tomar um cafezinho que tenha votado no Bolsonaro. Que assim, um cafezinho espontâneo, se me chamarem aí para transição e para conversar, é outra coisa, né? Uma necessidade. Mas não conheço, das minhas relações, não tenho, quer dizer, uma coisa assim. E isso não é a verdade no passado para as outras eleições. Eu estava com Lula, mas conhecia aqui pessoas que votaram no Serra, conhecia pessoas que votaram no Aécio, me dava com pessoas. Isso é uma grande mudança. Hoje é uma grande coligação. Então, eu acho que essa pressão é muito clara. Eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Certamente, até eu tive a oportunidade de conversar rapidamente com o presidente Boric, porque o presidente Lula não estava na sala na hora que ele ligou, né? Tem coisa de 2, 3 minutos, e uma das coisas que eu disse é: olha, vocês não tem que se importar com isso, porque no dia 1º de janeiro, ou 2 de janeiro, sei lá, porque eu não sei a questão de... será reconhecido, será dado o agremã para o embaixador do Chile. Então, essa é uma questão... eu não vejo assim que isso possa agora. Eu acho também que houve uma pequena... Não quero ser ingênuo, mas eu acho que, claro, que os interesses permanentes dos Estados Unidos ou da China, das grandes potências em geral, é determinado por raciocínios estratégicos e talvez esses permaneçam. Mas a gente lidou com eles durante o governo Lula. A gente vai ter que continuar, e Dilma, mas não quero falar mais do Lula porque eu fui ministro dele e ele é o presidente agora. Então, nós lidamos com essas questões. O Lula se deu bem com o presidente Bush. Graças ao diálogo entre o governo Lula e o governo Bush, foi possível fazer, por exemplo, o referendo revocatório na Venezuela. O Chávez ganhou, não era o que eles queriam, mas foi o que aconteceu, com supervisão da OEA. Então, eu estou dando isso como exemplo de outras coisas que podem acontecer na região. Então, eu não vejo assim com preocupação. Eu acho que os Estados Unidos, de alguma maneira, já foram, digamos, adaptando depois da saída do Bush. E depois, talvez, num primeiro momento em que a obsessão com a China ficou muito marcada com essa coisa do Huawei, etc., eles foram se adaptando um pouco digamos assim, não é talvez mudar os objetivos, mas mudar os meios, e reconheceram rapidamente o Boric, reconheceram rapidamente o Petro, da Colômbia, e reconheceram de maneira relâmpago quase a eleição do Lula. Então eu não tenho esse temor. E só para o senhor não sair daqui impunemente, agora eu vou perguntar: qual será o papel que o senhor terá no governo do Lula? Será o papel que ele quiser. Né? Eu não tenho pretensões ou ambições, eu não tenho ambições de cargo, honestamente, porque não estou querendo ser falso, nem digamos assim, porque realmente eu fui, com os anos passados, eu já fui o ministro que ficou mais tempo na chancelaria, tive dentro da ótica minha, pelo menos, fiz o que eu podia fazer. Agora, eu não vou poder recusar nada que o Lula, mas eu não sei o que ele vai resolver. Ele tem que levar em conta muitos fatores, isso não é uma coisa simples, montar um ministério, como você sabe. Eu nunca serei um problema.